Então, boa tarde a todos. Hoje é 10 de outubro de 2022. Para mim é um prazer muito grande estar aqui na presença da professora Roseli e do professor Celso, né? Que são pessoas que já participaram da banca de qualificação do Bruno e que a gente convidou, assim, escolha a dedo pelas competências, habilidades, né? Pelo nível de contribuição e pelo nível de exigência também que eu falei para Bruno que eu queria que fosse a avaliação do trabalho dele, né? Então, a gente tem aqui dois grandes especialistas em geografia, pessoas que trabalham com a cartografia Tati também, né? Temos aqui um professor interno do programa que acabou de tomar posse no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Então, a gente tem uma banca aqui muito pesada para avaliar o Bruno e uma banca ideal para a gente conseguir chegar aos objetivos do Bruno, que é publicar esse livro da melhor forma possível, né? E a gente ter sucesso com o mestrado profissional dele. O trabalho do Bruno, ele é intitulado Cartografia Tátil, o uso de mapas táteis no ensino de geografia, né? É um trabalho do mestrado profissional em geografia aqui da UFRN, né, que foi feito sobre minha orientação, tá? E o Bruno vai fazer a apresentação dele, para depois a banca avaliar. De antemão, agradeço novamente a banca, para a gente é uma honra, né, que vocês tenham orientado o trabalho do Bruno, feito a leitura, dedicado um pouco do importante tempo de vocês. E, Bruno, eu acho que você pode começar a sua apresentação. Você tem, no máximo, 25 minutos para fazer isso. Peço que você não ultrapasse esse tempo, porque quem tem tempo ilimitado é a banca, né? Então, eu peço que você faça aí as suas observações, faça a apresentação do seu trabalho, né, e mostre aí aos professores o que mudou, né, da qualificação para cá, para que a gente depois possa fazer a sua avaliação, tá? Então, pode ficar à vontade, quando você quiser começar, a gente já está a pleno ouvidos, ok? Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui presentes, meus familiares e amigos que estão aqui acompanhando, né, eles acompanharam todo esse processo de pesquisa até esse prezado momento, né, que é o momento mais importante, digamos assim, que é a defesa em si, né, onde eu vou poder aqui batalhar pelo título. E gostaria de agradecer mais uma vez a minha banca examinadora, que é composta pela professora Rosemi Nascimento, que ela é avaliadora externa, né, minha examinadora externa. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do Labitat. Para quem não conhece, é o Laboratório de Cartografia Tátil Escolar. Agradecer ao professor Celso, que é o examinador interno aqui do programa, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o meu professor orientador, que está aí junto comigo desde o início, que é o professor Silvio, que está como presidente da banca. Sem mais delongas, vou iniciar minha apresentação para vocês. Eu gostaria de exibir essa frase, antes de tudo, uma frase do professor Clóvis de Barros, onde ele diz que leve o tempo que for para perceber qual é a tua praia, leve o tempo que for para perceber qual é o teu lugar, mas depois que você descobrir, não recue ante nenhum pretexto, porque eu trouxe essa frase para abrir minha defesa para vocês. Porque eu, além de ter me identificado realmente como um professor de geografia, eu me identifiquei com o tema que eu vou defender aqui, que é a educação inclusiva a partir do uso da cartografia tátil. E foram inúmeras dificuldades, inúmeros desafios, mas eu acredito que a missão que eu tenho como defensor da educação inclusiva no ensino de geografia vai além de qualquer motivo para desistir. Como o professor falou, né? O título do meu projeto é Cartografia Inclusiva, uso de mapas táteis no ensino de geografia, e ele faz parte da linha 2 de pesquisa do programa aqui do GeoProf, que é a linha onde a gente vai pesquisar metodologias de ensino de geografia. Nós sabemos, né, que nós, professores de geografia, nós fazemos bastante uso da cartografia no ensino de geografia. Mas por que nós fazemos uso dessa linguagem cartográfica? Porque a geografia ela é fundamental para a formação cidadã do nosso aluno, do nosso estudante. Porque a partir do momento que ele consegue compreender
como as ações, as interações sociais e todas aquelas relações existentes ao seu redor impactam na sua vida, ele passa de um mero espectador do espaço geográfico para um agente transformador do espaço geográfico. É através do ensino de geografia que o nosso estudante ele vai poder analisar melhor os seus contextos sociais e assim modificar a sua própria realidade, fazer com que a sociedade na qual ele pertence evolua de acordo com suas necessidades. E a cartografia entra nesse quesito porque é através dela que nós fazemos a identificação espacial através de suas representações cartográficas, que são os mapas propriamente ditos. Mas por que nós usamos esses tipos de mapas, essa linguagem cartográfica? Para evidenciar fenômenos no espaço geográfico, porque a partir dessa evidenciação de fenômenos, nós vamos poder promover uma compreensão do espaço em que vive o nosso estudante. Além do que, nós temos, né, além dessa questão, como é que eu posso falar, social do ensino-aprendizagem, do ensino de geografia, usando a cartografia, temos também um documento normativo em nosso país, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que ela vai delegar a responsabilidade do uso dessa linguagem cartográfica. E nós sabemos que a nossa sociedade ela está em constante evolução. É exatamente aí que entra uma citação que eu vou expor para vocês, da Rosa Martins, onde ela diz o quê? Que as transformações que ocorrem da sociedade acabam por provocar mudanças no pensamento científico, que repercutem na educação como um todo. Fazendo uma contextualização dessa citação e da importância do ensino de geografia, eu apresento a vocês essa mudança social que deu origem à minha problemática de pesquisa. E que mudança social é essa? O reconhecimento e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Isso através de acordos internacionais, como é o de Jontien de Salamanca, e, subsequentemente, aqui no nosso país, uma base legislativa, como a própria Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases e a própria Lei Brasileira de Inclusão, que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a partir dessas mudanças sociais, que garantiram, né, com força de lei, os direitos da pessoa com deficiência, elas passaram a sair daquelas escolas segregativas, que anteriormente, para quem não sabe, as pessoas com deficiência, elas não poderiam estudar em escolas regulares. Elas teriam que estudar em escolas especiais, onde só pessoas com deficiência frequentavam. Então, a partir da garantia dos seus direitos, eles passaram a adentrar na sociedade de maneira mais efetiva, e começaram a frequentar escolas regulares, né, que são tidas entre aspas como as escolas normais. Então, isso gerou um movimento da sociedade que mudou a nossa educação, dando origem à educação inclusiva. E é então que eu apresento nesse contexto a minha problemática, tendo em vista que a cartografia é uma representação gráfica. Como podemos fazer uso da cartografia no processo de ensino-aprendizagem, nas aulas de geografia, para discentes cegos ou com baixa visão? Então, como eles não têm o sentido da visão, como é que nós, como professores de geografia, iremos utilizar os mapas, né, a linguagem cartográfica no ensino de geografia? A resposta é através da cartografia tátil, que seria o quê? A parte, né, da cartografia especializada em construir e confeccionar materiais que possam ser lidos por pessoas cegas ou com baixa visão. E um dos seus produtos são os mapas táteis. São esses que eu trago aqui para vocês da minha pesquisa, que são o quê? São representações cartográficas construídas em alto relevo e em texturas diferentes, com legendas em braille, para que as pessoas com algum tipo de deficiência visual, sejam elas cegas ou com baixa visão, possam fazer uso desses materiais, não apenas para fins educacionais, mas também para fins de mobilidade mesmo. E devido a isso, o objetivo da minha pesquisa, né, desse mestrado no qual estou defendendo agora, é o quê? Eu tenho como objetivo principal construir uma metodologia de ensino, tendo como produto um manual técnico, teórico e prático, para auxílio no ensino de geografia, por meio da produção e aplicação de mapas táteis. Meu objetivo aqui não é ensinar ninguém a dar aula, muito pelo contrário, eu apenas apresento uma metodologia que vai auxiliar o professor de geografia a incluir seus alunos com deficiência visual nas suas aulas regulares. Só que para eu conseguir atingir esse meu objetivo principal, foi preciso traçar e executar vários procedimentos metodológicos, que no início do meu
mestrado, né, quando eu entrei, foi no auge da pandemia, então isso fez com que eu mudasse alguns desses procedimentos. Devido a esses, né, novos desafios impostos pelo contexto pandêmico, onde a gente teve que ter esse distanciamento social, escolas foram fechadas e eu não pude mais frequentar as escolas. Então, eu tive que fazer uso de algumas ferramentas tecnológicas, como o Google Meet, o WhatsApp e o Google Classroom, para poder dar continuidade à minha pesquisa. E é exatamente esses passos, esses procedimentos metodológicos que eu vou mostrar para vocês agora. Antes de tudo, né, o primeiro passo foi fazer um levantamento bibliográfico. Trago aqui uma pequena amostra das coisas que foram pesquisadas, porque nesse levantamento, além de conceituações, metodologias de ensino e conceitos geográficos, tive que pesquisar várias outras coisas. E uma delas, ainda como levantamento bibliográfico, foi a visita técnica lá no Labitat, em Santa Catarina, onde mais uma vez eu gostaria de agradecer não somente a professora Rosemi, que me recebeu lá, mas assim como as pessoas que aqui estão presentes, porque muitas delas, né, para quem não sabe, eu fiz uma vaquinha online para poder conseguir uma ajuda de custo para bancar essa viagem. Então, muitos dos meus amigos e familiares, além das doações, fizeram divulgação dessa campanha. E isso deu origem a que eu conseguisse concluir essa etapa do levantamento bibliográfico, que inclusive foi realizado após a minha qualificação, onde, aliás, bem próximo da qualificação. Só que as alterações no projeto não foram feitas a tempo, porque já tinha enviado o material. Então, as alterações finais, após essa visita aqui, vocês encontraram na versão final do produto. A partir dessa questão do levantamento bibliográfico, partiu a segunda parte, a segunda etapa, que foi o quê? Eu tive que fazer um diagnóstico educacional aqui do Rio Grande do Norte. Porque, assim, eu tinha uma dificuldade, sim, de trabalhar a educação inclusiva, utilizar a cartografia com alunos com deficiência visual. Porém, eu precisava saber se isso era um problema particular meu ou se era algo comum na docência de geografia. Então, nesse diagnóstico, eu dividi ele em duas etapas. A primeira, eu fiz entrevistas com professores, né, da rede pública e privada aqui do nosso estado, justamente para saber se eles tinham essas mesmas dificuldades que eu tinha no ensino de geografia quando se tratava da educação inclusiva para pessoas com deficiência visual. A segunda parte foi o quê? Eu também entrevistei alunos dos cursos de licenciatura em Geografia das nossas principais instituições de ensino aqui do estado, e esses alunos eles estavam nas fases finais de curso, nos estágios 3 e 4, onde eles já estão atuando nas escolas, e também alunos que faziam parte dos programas de iniciação à docência, como o PIBID e o Residência Pedagógica. Como eles já estavam saindo das universidades, já estavam atuando nas escolas, também era uma amostragem que eu não poderia deixar de lado para entender e identificar se realmente era uma dificuldade minha ou uma dificuldade comum à prática docente. E com isso eu identifiquei que sim, era uma dificuldade comum, uma dúvida comum das pessoas, dos professores de geografia, de como tratarem a questão da educação inclusiva para pessoas cegas. E partindo disso, de entrada no terceiro passo, que qual foi esse passo? Identificando que era um problema comum, eu fui investigar e analisar as matrizes curriculares dos cursos de licenciatura em geografia aqui do Rio Grande do Norte para tentar entender qual era a problemática, assim, porque se os professores estavam saindo das universidades sem compreender, sem se acharem capacitados, sem se acharem capazes de trabalhar a educação inclusiva, eu precisava entender qual era a origem disso. Então, eu fui olhar as matrizes curriculares para fazer esse comparativo de números de disciplinas e porcentagem das disciplinas voltadas para a educação e daquelas que abordam a educação inclusiva, para poder entender um pouco melhor qual era o problema da formação. E justamente foi identificado o quê? A nossa formação no quesito educação inclusiva, ela deixa muito a desejar. Infelizmente, ainda temos muito que avançar. Então, por isso, a gente fez esse quadro para analisar e mostrar a necessidade do produto que eu aqui vou lhes apresentar daqui a pouco. Passando essa parte teórica, foi dado início à parte prática do projeto, né, da minha pesquisa de mestrado, que era o quê? A realização de oficinas de cartografia tátil. Por que eu realizei essas oficinas? Essas oficinas foram realizadas porque eu precisava entender e compreender quais eram as dificuldades das pessoas para confeccionar mapas táteis. Então, eu realizei uma série de oficinas, com alunos do ensino fundamental, alunos do ensino superior e professores, tanto do fundamental
quanto do ensino médio, quanto professores universitários também, justamente para que eu pudesse ter um patamar maior, uma amostragem maior de pessoas trabalhando nas oficinas, para que eu pudesse captar o máximo de informações possíveis. Aí aqui eu apresento para vocês, né, a primeira oficina que eu fiz, digamos assim, que foi no auge da pandemia, foi através do Google Meet. Vocês podem ver na imagem da esquerda, né, é a tela do computador. Eu fiz essa oficina na faixa de 7 a 10 terceiros anos do nível médio, onde eles estavam estudando os blocos econômicos. Então, como atividade, além da palestra, eles tiveram que produzir seus próprios mapas táteis. Então, eu mandei para eles via PDF, um passo a passo, sugestões de materiais que eles pudessem utilizar, e eles construíram seus próprios mapas táteis, utilizando materiais que eles tinham acesso em casa, de fácil acesso e baixo custo, para poder integrar como atividade, inclusive avaliativa na escola. E esses mapas foram entregues para a gente e, posteriormente, utilizados com os próprios alunos da escola, para a gente testificar os materiais. Aqui trago mais duas imagens de oficinas. A da esquerda foi realizada na própria UFRN, certo? Com alunos do curso de pedagogia. Eu também realizo bastante oficinas com os alunos dos cursos de geografia. Essa imagem da direita é outra oficina, onde eu realizei com as pessoas que eram atendidas pela sala de recursos multifuncionais da Escola Campo, que eu trabalho, que é o Instituto Padre Miguelinho. E nessa oficina, tanto professores quanto alunos participaram delas. Pronto, a partir dessa questão de realizar todas as oficinas que eu precisaria realizar, eu passei a avaliar a aprendizagem dos estudantes fazendo uso dos mapas táteis, não somente os materiais que eu produzi, como é o caso dessas imagens que eu estou mostrando para vocês, como os próprios produtos que os alunos e os professores produziram nas oficinas. Eu recolhia todos esses mapas e levava para a escola para poder fazer essa aplicação com os estudantes com deficiência visual. Aqui são mais imagens de outros testes, né? Essa imagem da esquerda é uma aluna, inclusive, que foi visitar a escola. Ela é aluna do curso de Física do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Norte. Ela é cega, né? Total. Então, ela foi lá para testar os materiais, me dar o seu feedback. E da imagem da direita é um aluno da própria escola, que quem está aplicando o material é a própria professora Isabel Neri, que ela é minha co-orientadora, inclusive. E após essas aplicações, para que eu pudesse mensurar o nível de aprendizagem, se os materiais estavam adequados, teve que fazer também de maneira concomitante, na verdade, a análise de quais eram as dificuldades desses estudantes com deficiência na compreensão dos mapas táteis. Por quê? Para aqueles que estão aqui que não trabalham com educação inclusiva, quando a gente produz um material para um aluno com deficiência, não somos nós que estamos produzindo os materiais que validamos se o material é bom ou ruim. Quem tem que validar o material é o próprio aluno que vai fazer uso. Então, eu tinha que produzir o material, levava para a escola, primeiro os alunos testavam e me davam seus feedbacks para que eu pudesse chegar a um patamar realmente de excelência, por assim dizer, para que os alunos compreendessem realmente o material, com todos os apontamentos que eles fizessem, teriam que estar realizados de acordo com as suas necessidades educacionais, para que aquele material realmente existisse. Na imagem que eu trago aqui foi um dos primeiros mapas, teve várias mudanças até o projeto final, onde o próprio professor Silvio pôde acompanhar os testes, onde eu estou aplicando esses materiais com 2 alunos. O Leonardo, que ele tem baixa visão, para testar essa questão da diferença de cores e disposição de elementos, e a aluna Dani, que ela tem cegueira total, justamente para testar as texturas, a legenda, se eles conseguiam compreender os materiais e identificar quais eram as dificuldades para eu refazer o material até chegar no quesito padrão deles mesmos. E para testar, analisar, né, as dificuldades também da compreensão, eu ultrapassei os muros da escola. Eu participei de vários eventos, de várias exposições sobre educação inclusiva, onde eu levava meus materiais para outras pessoas com deficiência fazerem uso deles, testarem e me darem seus feedbacks. Aqui são 2 fotos bem emblemáticas para mim, onde a da esquerda, de cabelos brancos e óculos escuros, é o professor Marcos. Ele é professor de Braille, ele é cego, ele trabalha no Instituto de Cegos aqui do Rio Grande do Norte, do IERC. E da imagem da direita, também chamado Marcos, de cabelos longos, né? É o presidente da ADEVIRNE, que é a Associação de Deficientes Visuais aqui do Rio Grande do Norte, onde eles participaram de alguns eventos que eu participei e puderam testar meus materiais e dar outros apontamentos para que eu pudesse sempre estar avançando na qualidade do material que eu estava propondo a ser produzido.
durante todo desde a questão do levantamento bibliográfico até a análise das dificuldades, foi feito todo o registro dos resultados obtidos, fotos, vídeos, para que eu pudesse compilar todos esses resultados, tudo que eu consegui obter de informação, para então chegar ao oitavo passo, que era elaborar o manual de cartografia tátil, que é o meu produto de mestrado, que é o material textual, onde é um livro sobre cartografia tátil e inclusão da pessoa com deficiência no âmbito escolar. Aí, se você me perguntar, pô, mas tem muito produto sobre educação inclusiva. Bruno, qual é o diferencial do seu produto? Quando nós, no meu caso, por exemplo, vou me citar como exemplo, você começa a pesquisar educação inclusiva, você tem que estudar conceitos, que aí você vai pesquisar numa matriz de fontes diferentes, vai ter que pesquisar base legislativa, você tem que pesquisar relação ensino-aprendizagem, sugestões metodológicas, então assim, são várias informações separadas. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um compilado, digamos assim, peguei as principais informações, as informações essenciais que uma pessoa que vai trabalhar com educação inclusiva tem que ter conhecimento, e as coloquei em um único material, que é esse livro. Ele tem 105 páginas, certo? E eu dividi ele em 3 partes. A primeira etapa do livro, eu vou falar sobre fundamentação teórica, conceitos e base legislativa. A segunda parte, eu trabalho a questão da relação ensino-aprendizagem, onde eu vou falar da importância do uso da cartografia para o ensino de geografia e para o desenvolvimento dos nossos estudantes, que seria, no caso dessas 2 etapas, a parte mais teórica do livro. E a terceira parte do livro, eu trabalho a parte mais prática, que é onde os professores têm muitas dúvidas. E aí, o que é que eu faço para tentar sanar essas dúvidas? Eu apresento para eles sugestões metodológicas para demonstrar como utilizar e confeccionar mapas táteis para o ensino de geografia. Para que vocês entendam melhor como está organizado esse livro, eu vou passar um pouco de algumas coisas para vocês. Por exemplo, cada capítulo dele tem uma capa, onde essa capa tem um mapa mental. E por que eu coloquei esses mapas mentais? Esses mapas mentais, eles têm 2 funções. A primeira é que é uma espécie de sinopse do capítulo, onde o professor, o leitor do livro, quando ele chegar nos mapas mentais, ele vai conseguir identificar qual é o assunto que vai ser abordado naquele capítulo subsequente. E após essa leitura, entra a sua segunda função, que é uma ferramenta de revisão, um resumo. Por quê? O professor leu, pô, tive uma dúvida. Ele não vai precisar necessariamente ler todo o capítulo. Muitas das informações, ou pelo menos as informações principais, fundamentais do capítulo, elas estão contidas nesses mapas. Então, o que é que isso acontece? Isso vai otimizar a recuperação de informações dos professores, otimizando assim o seu tempo de leitura. Na parte da estrutura, eu trago aqui alguns exemplos, como eu falei que eu trabalho com conceitos e alguns fundamentos teóricos, eu trago tanto citações quanto apresento quadros informacionais sobre os assuntos. Nas partes técnicas, eu apresento várias figuras com variáveis gráficas, padronização da localização dos elementos, todas elas referenciadas não apenas porque a BNT exige, né? Mas também porque, caso o professor ele decida se aprofundar no assunto, ele vai poder consultar aquela fonte de pesquisa e aprimorar ainda mais os seus conhecimentos e se aprofundar se assim desejar. E na etapa final, eu trabalho a questão, como eu já falei para vocês, de sugestões metodológicas. E como é que eu trabalho isso nesse livro para os professores? Eu apresento os materiais utilizados, seguidos do passo a passo, com descrição muito bem feita da maneira didática, com imagens para que eles possam sanar as dúvidas, aliando a descrição com as imagens. E o enfoque principal é sugerir para eles materiais que eles possam encontrar com fácil acesso nas escolas e a baixo custo, porque infelizmente as escolas elas não têm os recursos para conseguir os equipamentos tecnológicos que produzam mapas táteis. Então, é por isso que se faz necessário você dar sugestões para que os professores consigam produzir os seus materiais didáticos a baixo custo e de fácil acesso. E todos esses passo a passo, eles foram testificados nessas oficinas, onde eu acompanhava os integrantes das oficinas justamente para ver se o passo a passo que eu estava fornecendo seria possível e compreensível de ser realizado por aqueles que estavam lendo o material. Para encerrar, certo, pessoal? Eu vou só tirar aqui para dispor a minha tela, que eu vou precisar apresentar para vocês um vídeo
que é de como eu testei esses materiais, como eu apliquei, não só eu, como outros professores também aplicaram. É um videozinho curto, de 2 minutos e 16 segundos, só um minutinho. Registro da professora Isabel Neri utilizando o mapa tátil das mesorregiões do RN com a estudante Dani. Mais para a direita um pouco. Isso. Está sentindo uma textura diferente das pedras? Como se fosse areia colada. Volte lá na legenda para procurar essa areia colada. Isso, qual o nome? Leste Potiguar, muito bem. Que é onde fica a nossa cidade, Natal, certo? A Natal fica ao leste Potiguar, bem próximo ao oceano, que é mais à direita você vai encontrar uma outra textura que representa o Oceano Atlântico, certo? Ela está toda pintada de azul. Lá na legenda, embaixo do leste Potiguar, você vai encontrar isso, mais embaixo um pouquinho, isso. Leia para mim. Oceano Atlântico. Muito bem. Para encerrar, gostaria de compartilhar com vocês um pouco do sentimento que me toma e me motiva a realizar a presente pesquisa. Como eu me encanto com o que eu falo. É impressionante como eu entendo quando eu explico. E você dirá, professor arrogante. E eu direi, alto lá, amigo. Para que a vida tenha alguma chance de valer a pena, é muito importante que você consiga se encantar com o que você mesmo faz. Afinal de contas, o que você mesmo faz é a atividade com a qual você mais convive. Se você detesta o que você faz, é normal que a sua vida seja a maior parte do tempo triste. Mas se você se encanta com você mesmo, é meio caminho andado. Afinal, você será sempre a tua maior e mais fiel companhia. Pronto, pessoal. Muito obrigado. Essa foi a minha apresentação de defesa. E vamos para a parte ruim agora, né? Obrigado, Bruno. Muito obrigado, viu? Pessoal, o Bruno apresentou aí o trabalho dele, né? Às vezes que eu pude participar, foram momentos muito emocionantes. Dava para perceber que, de fato, o pessoal que estava utilizando o material estava gostando muito. E a gente sentia até vontade de chorar em alguns momentos, porque, de fato, a gente é comovido por aquele momento ali que você percebe que as pessoas se sentem bem quando elas recebem a atenção de outra pessoa, né? Enfim, obrigado, Bruno, pela apresentação, né? E aí, Bruno, eu acho que é bom ressaltar, né, que o material que foi entregue para a banca avaliadora foi um relatório técnico e o livro, né, que já é o produto que vai estar sendo avaliado. Foi um livro que passou aí por várias mãos, né, teve um trabalho gráfico, e a gente tenta, né, construir aí um material o mais próximo possível para poder auxiliar as pessoas. Vamos poder ouvir agora a avaliação da banca, né? Então, agradeço novamente a presença da Rosemi, do Celso, e a gente escuta primeiro a professora Rosemi, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, já participou da qualificação do Bruno, né? E a gente gostou muito, né, de poder estar dividindo esse momento com ela. Antes da pandemia, eu acho que seria praticamente impossível, porque a gente tinha tendência de fazer tudo de forma presencial, e agora fica mais fácil poder ouvir pessoas que podem contribuir com o nosso trabalho e que estão muito longe da gente.
Então, muito obrigado, professor, por estar aqui e pode ficar à vontade para fazer a sua avaliação, tá? Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Estamos Bom? sim. Então tá, porque de vez em quando ele muda aqui. E obrigada, professor Silvio Bruno, estar mais uma vez aqui com você, né? Fazendo essa leitura com outras percepções, porque geralmente quando a gente escreve, a gente tem que sempre escrever para o outro, né? Porque você não vai estar do lado da pessoa quando tiver, né, para poder dialogar. Então, o texto, quanto mais limpo, no sentido de mais objetivo, é melhor ainda. Por isso que a banca participa, para dar os pitacos, né? Então, peço licença, justamente, né, de ter me intrometido nos seus escritos, mas, de modo algum, ele será afetado na sua integridade, né? Essa é a intenção de uma banca. Ela só te dá outros caminhos, outras percepções, sendo aceito ou não, a não ser algo que foge um pouco à regra, né? Mas foi o que eu fiz, né? E já agradeço de antemão, né? De ter aprendido cada vez mais. Eu falo que banca, para mim, é um presente. E o Bruno é um professor, assim, que todo mundo quer ter como orientando. Você está de parabéns, Silvio, e pode ficar orgulho por esse professor maravilhoso que é dedicado, esse carinho, e continue assim, Bruno. Então, referente ao relatório, né, eu vou te mandar para ti e para o professor, vou só minimizar aqui para poder ver junto com vocês. Primeira coisa que eu fiz, Bruno, foi mudar a fonte para Arial, porque a gente sabe que é a melhor fonte que tem para quem é baixa visão e quem tem dislexia. Estava com Times New Roman. Inclusive, eu sempre peço que todos os documentos da minha universidade, dos colegas, que usem mais essas fontes, né? Acho que eu já comentei com vocês sobre isso. Então, o relatório estava com Times, eu já mudei até para mim, até para eu corrigir, eu já mudo tudo, né? É só uma questão, sim, de interpretação mesmo. E parabéns pela apresentação, né? O fundo preto, a letra amarela também, ela é perfeita. Ela é a mais adequada, né? Para quem é baixa visão, já que vai ficar gravado. Então, essa foi uma das coisas que eu estou sugerindo, que faça uma mudança. E aí, como é um relatório, né? Mas ele tem os conteúdos, né, de resumo, considerações finais e tal. Então, tanto o resumo como considerações finais não vem referência bibliográfica, tá? Não vai referência no resumo, nem nas suas considerações finais. Aí eu já aproveitei, falei assim, já que você vai publicar, bota o seu resumo já até 250 palavras, que é a base, é uma média das publicações. Então, já solicito que você retire essas referências e trabalhe em 250 palavras, que aí já fica pronto para as suas publicações, tá? Então, como ele tem poucas páginas, foi fácil ler, com uma leitura muito gostosa, muito agradável. Realmente é o Bruno no texto, né? Fiquei muito feliz, professor Silvio, que teve a tua orientação, mas não teve a tua interferência intelectual, no sentido de mudar a ideia, e sim a do Bruno, isso é muito bom. E aí a gente vai ter que só decidir se vai dizer que foi um livro ou um manual que você fez, porque o manual pode ser um livro, né? É um manual feito com as mãos, né? Então, eu acho que você falar livro, não tem problema nenhum, né? Usar ou livro ou manual, escolhe, né? O manual é bem legal porque está dizendo como fazer os recursos didáticos ali, né? Então, então, assim, alguns cuidados eu tive no texto, né? Vou mandar para ti, vai estar em amarelinho, tá? Grifado em amarelinho. Algumas substituições que eu fiz também no texto, como material textual, botei referência bibliográfica, né? Para dar uma carinha, né? De que a gente meteu o bedelho, fez o dever de casa, mas nesse sentido, né? Um outro cuidado também que eu tive, que textual, né? Na introdução, o segundo parágrafo, está assim: ao se compreender as relações existentes no espaço no qual estamos inseridos, passamos a enxergar de que maneira? E o aluno que é cego, se alguém ler esse texto, passamos a perceber, percepção pode ser para os outros sentidos, né? Ele percebe pelo áudio, percebe pelo tato. Então, são os vícios que a gente usa, né, na linguagem. Então, é só substituir, enxergar para perceber. Se a gente quer ser inclusivo, né, vamos também ser nas colocações.
foram bem poucas coisas, tá, Bruno, que eu assinalei como pode melhorar o texto. Uma outra coisa também que eu assinalei é que no objetivo específico, levantamento bibliográfico já faz parte da metodologia, então ele não é um objetivo, né? Então eu retirei ele, eu cortei ele faz parte, ele é inerente ao tipo de pesquisa que você fez, geralmente quase todas têm que ter o estado da arte, a referência, quem fez antes. Não vejo uma pesquisa que não tenha isso, né? Porque você tem que subsidiar. Então, não é objetivo específico. Uma outra coisa também que eu acho que é bom normatizar. Recurso, né? Eu acho que eu expliquei isso, se não, né? Recurso. Eu estou no curso, eu estou na oralidade, e essa oralidade não está dando conta da explicação, eu volto no curso, pego algo para explicar que isso aqui é uma garrafa com água. Eu estava explicando, uma garrafa, objeto cilíndrico, mais ou menos 20 centímetros e tal. Não é melhor eu apresentar o recurso? Eu voltei no curso e expliquei. Então, o recurso é a palavra mais adequada quando a gente fala desses instrumentos, digamos assim, desses objetos voltados à educação. Então, e material, aquilo que compõe o recurso. Então, eu acho muito mais adequada a palavra recurso didático em vez de produto, né? Então, no referente produto, né, que você coloca no item 2, é recurso didático. Então, eu mudei tudo que eu vi a palavra material referente a recurso, eu fiz uma substituição, mas você tem que fazer um pente fino aí no teu texto, tá? Então, o material é aquele que compõe o recurso. O que é material? É miçanga, é papel, é EVA, cola, né? E recurso é o produto em si, mas com esse viés didático, né? Viés pedagógico. As leituras que eu estou fazendo tá me chegando a essa conclusão, sabe? Que eu estou lendo, eu estou estudando, estou escrevendo, né? Até o livro que eu estou fazendo. Então, eu estou usando muito e eu acho que é o caminho correto, né? Quando a gente tem esse propósito de voltar no curso, melhorar a nossa argumentação, a oralidade não está dando conta, o slide não está dando conta, que é um recurso também, eu busco um outro recurso para aprimorar esse conceito. Tá? Então, é a palavra mais adequada, né? Então, você vê que o teu texto ele vai estar todo amarelinho, pedindo para que você pense isso, né? E não aí uma mudança substancial que eu fiz foi no fluxograma da sua metodologia, o fluxograma esquemático. Eu acho que ele é mais importante ele já está no terceiro, depois do terceiro parágrafo, e depois você explica essas etapas. E outra, a gente não finaliza um item com uma imagem, com fluxograma como ele estava. Você tem que finalizar com um texto. Não, aí para aquele fluxograma e fica assim, parado, e agora? Né? Então, não se para nada, nenhum capítulo, subitem, com um gráfico, com um quadro. Não, ele tem que ser explicado. Então, por isso que eu joguei o fluxograma lá para o início do procedimento metodológico, tá? Por meio da participação, então eu trouxe tudo para cá. Você viu que eu fiz essa mudança, aí tu vê direitinho, né? Porque depois você explica as etapas. Ele tem que ser explicado, né? Eu sei que você quis explicar depois de resumir, mas eu achei melhor, né, trazer ele para lá. Você vê que eu fiz essa mudancinha, e tu vai ver que esse orientador, se vocês concordam, tá? Também trouxe por extenso o PET, né, Programa de Educação Tutorial. Então, é só uma coisinha que quando você lê, eu acho que é importante ter esse alerta aqui. Aí, quando você fala da visita, também complementei e botei uma imagem, né? Botei uma imagem aqui de você lá no Labitat. Acho que eu vou até compartilhar, até para todo mundo ficar feliz e ver você lá. Ó, isso aqui é uma imagem, né? Que a gente estava lá, a gente estava fazendo a maquete tátil da Barra da Lagoa, para baixa visão e cego. Então, eu só fiz essas inserções aqui, tá? Contando o que a gente estava fazendo, e seria a figura 3.
e era de uma ONG, chama Surf Sem Fronteira, né? Surf Sem Fronteira. Era um projeto dentro dessa ONG, que eles ensinam a surfar qualquer pessoa com deficiência. E aí a gente estava fazendo um mapa de uma parte do distrito, mas eu expliquei para elas que fazer só a parte não vai dar conotação geográfica, ou seja, que ele está vinculado. Então, vocês estão vendo acima da imagem, Florianópolis, né? Então, eu falei para elas, a gente tem que ter uma maquete de localização, onde tem Santa Catarina, Florianópolis, o distrito da Barra da Lagoa e a parte que eles pegam onda. E aí a gente está fazendo essa primeira parte. A outra maquete de localização já está pronta também, que aí fica mais fácil para situar essa área, né? Então, a gente estava aqui, inclusive o projeto delas também estava fazendo registro, né? Fez um vídeo, elas estavam filmando. Foi o início da montagem da maquete, calculado, com exagero, né? Vertical, tudo bonitinho, e o Bruno teve a oportunidade de participar na confecção, né? E ver todo esse início de projeto, né? Então, eu coloquei aqui, Bruno, tá? E aí explicando o projeto, que eu acho que é bem interessante, tá? As considerações finais também, né? Substituindo. E aí as referências, eu coloquei a BNT, a NBR 6023, tá? A 6023, que vou parar aqui a apresentação, que é a mais nova. Então, você tem que colocar o nome todo dos autores. Acho que o professor Celso também vai te chamar a atenção disso, né? Que essa é a intenção. Então, quanto ao relatório, foi só essa observação que eu fiz. E quanto ao livro, a gente já tinha dado as contribuições, né? A gente já tinha colaborado bastante, inclusive a questão do sistema solar, usar as esferas, não meia esfera, porque isso é um grande problema. Levar a mesma informação para quem não enxerga para o cego, a gente adapta. E não é adequado. Você tem que fazer novamente um outro recurso. Então, é diferente a pessoa que enxerga e a pessoa que não enxerga. Que nem na matemática, você vai falar de cálculo de volume, para que eu vou fazer uma informação plana, dando a perspectiva de profundidade na informação plana, que vai continuar bidimensional, se eu posso usar um pote de sorvete para ele sentir e calcular o volume, né? Se fosse o desenho de uma piscina. Se fosse o desenho de uma piscina, eu vou desenhar a piscina, não é melhor ter um pote de sorvete e fazer essa apresentação? Por isso que eu falo, o ensinar depende de como é que o meu aluno aprende. Então, por isso que a gente não pode usar a palavra ensino como sinônimo de educação, né? Ensino tem o seu método, como aprendizagem tem o seu método. Então, a gente tem que ter muito cuidado para observar como é que esse estudante tem a facilidade, como é que ele aprende, qual é o melhor sentido dele, né? Qual é o melhor método que ele usa, se ele gosta, quem enxerga, né? Escrever, se o aluno que não enxerga é o áudio, é o braille, é alguém direcionando. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de observar como é que conversar com eles, qual é a melhor forma dele aprender, né? Então, um professor, para mim, um grande professor, uma grande professora, está nessa sensibilidade de não fazer um plano único, né? E sim observar que nesse plano eu posso ter vários métodos de ensinagem, digamos assim, né? E eu só quero agradecer, Bruno, você está de parabéns. E o livro, eu vi que não tinha muito dos resultados, que eu acho, assim, das análises, porque eu acho que o produto agora, de repente você pode aprimorar, né, um produto da tua dissertação, mas um doutorado que você queira fazer, é justamente como é que foi a aprendizagem com esses recursos, né? Uma coisa, assim, que me incomoda, não é o propósito, você vai falar de fuso horário sem antes falar na esfera. Então, o fuso horário se ensina na esfera, se ensina no globo, mostrando a questão física do processo e a questão política. Qual é a questão política? É quando o país define qual fuso horário quer adotar, que nem a China. A China tem um só. Mas, no caso dela, fisicamente falando, se a gente considerar 15 graus cada fuso, né, vai ter 4 a 5 fusos na China. Onde? No leste,
já é 10 horas da manhã, mas no oeste, o que? Às 4, 5 horas da manhã, se for 5 fusos, né? Então, por que tem um fuso só? Então, a pessoa está indo 10 horas, né? Está tomando café, o outro está, né, 5 da manhã. Então, assim, tem um problema seríssimo nessa questão quando se adota um fuso político, digamos assim. Então, eu fico muito incomodada quando não faz esse trabalho no globo e migra direto para o planisfério, que acaba trazendo algumas confusões até dessa referência, né, das coordenadas, porque é uma unidade angular. Ângulo se trabalha na circunferência, e quando você trabalha diretamente no plano, tem confusão também, né? E o fuso é nessa pegada, né? Nessa linha. Então, tudo eu ensino no globo. Eu não vou para o plano antes que ele domine a informação do globo em função do ângulo, né? Em função da base. Mas não é esse o propósito. Então, é agora partir para um doutorado, né? Ver como é que fica essa questão da aprendizagem, como é que é esse pensamento espacial, como é que se cria essas representações mentalmente, que é o que falta ainda de pesquisa. E é bem isso que você falou. Está muito carente ainda de recurso didático, está carente de bibliografia, carente de pesquisa, nem todo mundo pesquisa, né? A professora Valdirene está aqui presente, ela sabe muito bem do que a gente está falando, né? E uma outra coisa também que eu acho que a gente tem que ter um cuidado, o que eu vejo que você trouxe ali no início são mapas conceituais. Mapa mental para a gente, geografia, é outra coisa, né? Mapa mental é quando a gente faz uma representação gráfica do espaço geográfico, né? Tem a professora Salete Cosel, que tem a metodologia sobre os mapas mentais. Então, o que você fez ali, você trouxe foi mapas conceituais. Então, para geografia, mapa mental é outra coisa, não é aquilo que você trouxe. Você trouxe um mapa conceitual. Tá bom, Bruno? É isso. Obrigada, professor Silvio. Fico à disposição. Eu já vou mandar para vocês aqui os dois arquivos. Obrigada. Obrigado, Rosemi. É sempre bom poder ouvir você, e acho que tem muita coisa aí no texto do Bruno que passou desapercebido por mim também, principalmente esse cuidado com as palavras, né? E são muitas coisas que a gente tem que prestar atenção, mas eu acredito que com todas as observações aí que você colocou, a gente consiga deixar o material mais consistente, mais adequado, tá? E Bruno vai acatar todas as sugestões, né? Inclusive, porque a gente ainda quer ter muito contato lá com o laboratório de vocês, então é bom a gente seguir as orientações aí para entrar dentro do padrão de qualidade aí do Habitat. Eu não entrei no detalhe da questão do design, né? Não tem a moldura, ele não colocou a legenda, onde a gente costuma sugerir, né? A orientação, escala e tal. Mas isso fica a critério do professor, porque não é padrão, a gente não tem uma padronização, a gente está tentando buscar as informações, as principais informações que o mapa tátil deve ter, até por quê? Porque quando o aluno cego não se dá para o aluno cego o mapa, não se explica para ele como é que é a distribuição dos elementos de um mapa, quando ele tem contato, você deve ter observado isso, quando ele tem a oportunidade de conhecer uma determinada região, por exemplo, a gente conheceu uma menina cega que está fazendo o 2º ano do médio, e foi apresentado para ela o mapa mundi e a Europa. E ela ficou impressionada que a Europa era pequenininha, porque na cabecinha dela era algo imenso, porque tudo se falava Europa, Europa, Europa. Então, a concepção de Europa, dimensão, estava o quanto que ela era famosa. E quando mostraram para ela o mapa, ela ficou decepcionada. Falei, meu Deus do céu, é tão pequenininho. Percebeu isso? Então, a gente, no layout do mapa, a gente tem essa preocupação de ter as mesmas informações para quem enxerga. Então, a gente tem uma moldura que delimita, a gente tem uma área que tem orientação, tem escala, tem legenda, mas eu não entrei nesse detalhe, porque o Bruno conhece todo o trabalho e ele achou conveniente explicar por que você usou dessa maneira, né? E não usou o layout que a gente tanto trabalha, né? Mas foi só isso. Obrigada, Ótimo, ótimo. Bruno, quer comentar? Não, só agradecer mesmo pelos apontamentos, né? São sempre fundamentais, assim, ter
essas orientações, até como a senhora mesma falou. Quando a gente escreve, muitas coisas passam desapercebidas, né? Mas é fundamental esse retorno de vocês e só agradecer pelas colocações. Nada a reclamar. Até porque a gente quer manter, né, Silvio, esse contato com o Habitat aí. Até porque você não tem direito de reclamar nada, meu A gente não amigo. pode arengar não, senão a gente não passa no mestrado. Beleza. Ah, Vamos mais ver uma o vez, obrigado, viu, professora, pelas colocações. Muito bom, é isso. Vamos ouvir o professor Celso agora, que é o membro interno do programa. Professor Celso, fica à vontade, né? A gente buscou o professor Celso porque ele tem uma atuação sobre vários temas, né, da geografia, e ele trabalha no curso de licenciatura, no curso de bacharelado. Ele já se envolveu com muitas questões, né, relacionadas ao ensino, tem uma passagem pela Pró-Reitoria de Extensão, e dos professores lá do programa, a gente achou que seria um bom professor para avaliar o Bruno, e a gente se sente muito feliz por ter o professor Celso aqui conosco. Professor Celso, pode ficar à vontade, viu? Ok, Silvio, obrigado. Bom, a princípio eu quero agradecer, né, ao Silvio pelo convite, ao Bruno também, né. Eu acho que o que eu tenho a acrescentar não é muita coisa, mas como é um material que se pretende publicar, né, no formato de livro, acho que tem algumas coisinhas que merecem a atenção. Em relação às observações da professora Rosemi para o relatório, né, aquilo que não será publicado, né, não será publicado no formato de livro, mas será publicado no repositório da universidade, né. Eu concordo com todas as observações que ela fez, né. Na verdade, eu confesso que esse relatório ele me criou uma certa ansiedade, né, porque aquela parte específica dos quadros, né, que o Bruno traz, dos autores, falei, por que que ele não gastou aqui uns 3, 4 parágrafos, trazendo os conceitos, né? Mas, enfim, como o objetivo é o livro, né, eu relevei, né, mas eu fiquei assim, porque só citar, né, os autores ali, tá, aí a pessoa que vai, né, querer percorrer o mesmo caminho não vai conseguir exatamente, né, qual foi a linha de raciocínio que o Bruno seguiu para chegar no material dele, porque só está a obra completa, ele citou-se a obra completa, né, mas assim, os pontos específicos seria interessante, mas também não é uma coisa que, né, vai fazer diferença, né, nesse momento, tá? Mas assim, só foi a angústia que eu fiquei, né, ao ler o relatório, né? Bom, em relação ao relatório, né, eu concordo com a professora Rosemi, o resumo tá quase um resumo expandido, né? Então, é melhor padronizar para facilitar, né? Inclusive nos buscadores e tudo mais, né? A padronização do resumo é um pouco mais curto. E aí, no resumo especificamente, tem duas coisas que me chamaram a atenção que eu acho que merece, né, aí dar uma olhada. A primeira coisa, né, é quando você está definindo o, o problema, né? Na verdade, o que você apresenta, né, não é um problema, né, é uma questão, né? O que te direciona é uma questão, porque o problema ou a problemática é algo já relacionado a uma pergunta central, né? Então, aí eu fiz também, como a professora Rosemi fez, eu fui metendo a mão no texto aqui, fazendo algumas inserções, né? Fui fazendo algumas coisinhas desse tipo, tá? Aí, eu acho que fica melhor, né? Você tinha colocado neste contexto a presente pesquisa, né, em nível de mestrado, parte da seguinte questão, e não do seguinte problema, né? Porque o problema é o conjunto da coisa, né? O problema é a forma como essa inclusão, né, é feita ou mal feita, né, a inclusão
dos portadores de deficiência, né? Você trabalhou com uma específica, mas existe um espectro imenso aí, né? Inclusive, eu tenho um trabalho, uma pesquisa que eu fiz com orientando o GeoProf também, né? Que a gente apresentou no CBEU, acho que foi 2017 ou 2018, não estou lembrado, sobre a adaptação das escolas, né? Ou a adequação das escolas aqui de Natal para o atendimento a essas crianças, né, e adolescentes portadoras de deficiência. E aí é assustador, né? Assim, você vê que a escola, né, ela tem alunos, porém não tem infraestrutura, né? Então, as limitações são, quando você vai para essas adaptações necessárias, né, você vê o tamanho do problema. Então, o problema é bem mais amplo, né, do que essa questão que você parte. E depois você vai problematizar essa questão, você vai contextualizar, né, aonde está. Por isso que eu acho que fica melhor falar sobre partir, né, da seguinte questão, né, e aí a resposta a essa questão. E a outra coisa, Bruno, né, você coloca uma limitação à abrangência da sua pesquisa que eu acho que você não deve colocar, porque você termina o resumo dizendo para auxiliar os professores do Rio Grande do Norte. Quem falou que só o professor do Rio Grande do Norte pode usar esse material, né? Então, a tua pesquisa não vai se limitar, né, a auxiliar professores do Rio Grande do Norte. Então, aqui, a minha sugestão, né, é que você coloque os professores da educação básica, né, e não professores do Rio Grande do Norte. Aí você tem que ver isso no texto, tanto no relatório quanto no livro, que também no livro você vai dizer que professores do Rio Grande do Norte. Quem falou, né? Então, porque alguém que está trabalhando na Paraíba não pode usar, não é? Você vai licenciar só para os professores do Rio Grande do Norte, né? Então, eu acho que aí valeria a pena, né, dar uma olhada nessa... para quem que você está endereçando esse seu estudo. Eu acho que não é só para os professores do Rio Grande do Norte, né? Bom, a outra coisa, tá? No relatório ainda, né? Você coloca lá na página 7 que a BNCC determina os conhecimentos necessários que devem ser abordados. Eu acho que a BNCC ela não determina, por não se tratar de uma lei, né? A determinação está na LDB e não na BNCC, tá? O que esse documento, né, ou seja, a BNCC faz é definir princípios e diretrizes para um currículo nacional, mas ela não determina, né? Porque o que determina são leis, tá? Então, aqui precisa também dessa observação, né? Depois, ainda no relatório, né, você se refere, na página 8, você se refere, né, na antiguidade você fala de Estado, né? Aí, eu acho que seria interessante você colocar uma nota de rodapé, né? Ou você colocar uma nota de rodapé expondo o conceito de Estado predominante no período, na antiguidade, tá? Ou então você utilizar a expressão sociedade, né? Porque você está falando, né, de como que os portadores de deficiência eles eram tratados em cada momento histórico, né? E aí você fala de Estado aqui na antiguidade. Então, aí ou você põe uma nota de rodapé, ou, né, você fala, né, que as pessoas eram avaliadas, né, de acordo com as suas funções para o Estado. Aqui eu colocaria, né, para a sociedade da qual faziam parte, né? Enfim, aí depois você vê se você pode tomar nota de rodapé para explicar que Estado é esse que você está se referindo, ou então mudar Estado para sociedade, tá? Depois, que foi? Sim, aí os objetivos, né, como a professora Rosemi já falou, eu impliquei demais com você nos objetivos aqui, né? Primeiro, né, que levantamento bibliográfico, eu coloquei que isso é procedimento, né? O segundo, aplicar mapas táteis construídos durante as aulas regulares também não é objetivo, é um procedimento didático, né?
Eu tiraria daqui também, porque não é objetivo de pesquisa, né? É um procedimento, é um recurso didático esse já, né? E o outro objetivo que eu impliquei foi registrar os resultados obtidos pelos discentes durante o período de trabalho, né? Que também é procedimento, isso. Fazer registro, né, de algo é um procedimento, tá? Então, você tem aqui, entre os 6 objetivos, 2 que são procedimentos e um outro que é um recurso didático, né, ou estratégia didática. Aí eu tiraria, porque 3 objetivos específicos está mais do que suficiente, eles dão conta, né, do seu objetivo geral, tá? Pronto. Aí, você ainda na página 12, né, do relatório, você coloca que a pesquisa tem como foco a educação básica do Rio Grande do Norte e a escola campo na qual, né, o produto desta pesquisa foi, que aí não seria produto, né, o recurso, né, como a professora Rosemary destacou, né, foi desenvolvido. Aí, eu não sei se o foco é a educação básica do RN, tá? Porque você não está fazendo uma análise da situação da inclusão, né, dos PCDs, e mais especificamente, né, dos deficientes visuais, né, na escala do Rio Grande do Norte, né? Então, eu não sei se o foco, né, da pesquisa é a educação básica do RN. Isso te colocaria diante da necessidade, pelo menos, fazer uma caracterização, né, da inclusão dos PCDs nas escolas do Estado. E se você retirar essa informação do parágrafo, não tem nenhum problema, tá? Porque depois você diz, né, e na escola campo. Quer dizer, o foco, né, a pesquisa tem como foco, né, a educação básica na escola, né, Padre Miguelino. Pronto, né? E essa situação, ela vai se repercutir em outras situações, né, do Estado, é óbvio, mas você não fez essa caracterização, né, da inclusão dos PCDs, e mais especificamente dos deficientes visuais, né, nas escolas do Rio Grande do Norte. Você não fez isso. Então, tirando aqui, né, você evita essa cobrança, né, do seu leitor, tá? Ainda, né, sobre a primeira figura, o mapa de localização do Instituto, né, Padre Miguelino, a fonte, né, aí eu fiquei em dúvida, porque esse mapa, ele é um acervo já do Laproter, porque se não for, né, a fonte aqui seria a divisão municipal, que é do IBGE, eu creio, né, que seja aquela divisão do IBGE, o shape do IBGE, né, da divisão municipal. A localização da escola, ela é da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, né? E aí, também a imagem de satélite é Google, então você precisa corrigir também essa fonte aqui, se o mapa, a não ser que o mapa seja de fato, né, acervo já do Laproter, tá certo? Que mais? Aí, eu só impliquei com, você coloca desenvolvimento da fundamentação teórica, e você, na verdade, não desenvolve, você não realiza uma fundamentação teórica aqui, né, Bruno? Aí me incomodou, né, o tópico 3 do relatório, que você chama de desenvolvimento da fundamentação teórica. Eu colocaria só, né, ou definição, ou simplesmente fundamentação teórica, sabe? Porque você, de fato, não desenvolveu nada aí, né? Você só cita, né? Então, do ponto de vista metodológico, tá ok, mas do ponto de vista do desenvolvimento, não, né? E aí, né, lá na página 23, né, nas suas considerações finais, né, você vai fazer, de novo, na referência que a criação do manual de cartografia inclusiva aqui proposto para os docentes, né, do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte.
aí, né, eu acho que pode tirar isso e colocar da educação básica. Enfim, são esses os pontos especificamente do relatório que eu queria destacar, tá? E no livro, né, no seu recurso, né, o que você vai produzir, aí tem umas outras coisas que eu queria, né, conversar com você também, né, e sugerir algumas coisinhas aqui, tá? Deixa eu só me organizar aqui. Sim, vamos lá. Aqui. Vamos lá. Pronto. A primeira observação, Bruno, está no quadro 2, né, que você vem elencando toda a base normativa, né, sobre a educação inclusiva no Brasil. Aí, quando você vai falar do Conselho Nacional de Educação, você, ao invés de você colocar a resolução, você coloca só, né, Conselho Nacional de Educação. Na verdade, né, o instrumento normativo não é o conselho, é uma resolução do conselho. Então, aqui precisa inserir qual é essa resolução, tá? Depois, quando você está fazendo a análise, né, você faz referência ao decreto legislativo número 186, né? Aí eu acho que valeria a pena você destacar, como você fez com as outras normativas, né, o que ele estabelece. Então, o que o decreto, né, estabelece? Já que você fez isso com todas as outras, né, os outros instrumentos legais, seria interessante que, com esse, né, decreto legislativo 186, você faça a mesma coisa, você diz o que ele vai estabelecer em relação à educação, né, a educação inclusiva, tá? Por uma questão de você padronizar, né? Pronto. Na página 30, né, que é o início do capítulo 3, tá? Você traz uma definição do que seria o objeto da geografia, que você vai contradizer na página 33 do texto, tá? Porque aqui, né, no item 1, educação inclusiva aplicada ao ensino de geografia, e o item 1 seria geografia, né? Estudo e compreensão. Aí você coloca relação existente entre a sociedade e o meio ambiente. Só que aí você vai definir que o objeto da geografia é o espaço geográfico, né, entendido enquanto totalidade, né? Aí, porque aí dá uma ideia de o que você está entendendo como objeto da geografia aqui, e na página 33 você vai contradizer isso, né, assumindo o objeto da geografia como sendo o espaço geográfico enquanto totalidade. Então, eu sugeriria que você fizesse uma alteração desse mapa conceitual aqui do início do capítulo 3, né, nesse ponto específico, tá? Lembrando que isso é sugestão, né? Não não é necessariamente ter que fazer isso, né? Aí depois tem um errinho, né, também no início do capítulo 4, né, o mapa conceitual tem um errinho, mas é erro de digitação, mas eu destaquei aqui, depois você vê, para poder fazer a correção. Aí, Bruno, quando você fala, né, que você vai fazer o levantamento, né, da formação, né, dos professores no Estado, duas coisas me incomodaram aqui. Tá? A primeira é que você colocou, e aí eu não sei se realmente tem, porque eu fui verificar no site da UERN e não encontrei essa informação. Você coloca aqui a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né, no campus de Natal. Aí eu fui ver o campus de Natal, não, no site, tá? No site não tem curso de geografia.
a UERN tem curso de geografia em 3 campings, né? 3 campings, que é Pau dos Ferros, né? Que é um campus avançado, Açu, que é campus avançado, e Mossoró, né? Que no campus central, tá? E aí também, depois, quando você fala da carga horária, em nenhum dos 3 cursos aquela carga horária bate, né? São carga horária diferente no que está no site da instituição, tá certo? Aí eu queria saber depois que você, se foi criado um curso de licenciatura em geografia no campus, né? No campus central, aliás, no campus de Natal, né? Uma outra coisa também, né? Seria interessante você fazer referência, né, ao currículo das instituições privadas também, né? Não é para analisar mais nada, mas os outros cursos de geografia que tem aqui, né, no Rio Grande do Norte, porque tem licenciatura nas particulares também, né? Quais são essas instituições? Seria interessante, pelo menos, você pelo menos fazer referência, né? Porque a formação de professores, né, de geografia aqui no estado, ela é feita também por instituições da rede privada, tá? Bom, então, aí nessa parte específica, né, sim, aí depois, lá, no quadro lá, né, que você vai trazer quadro 3 na página 41, aí você coloca que a UERN tem carga horária de 3.215 horas. Aí eu fui ver, dos 3 cursos que eu encontrei, nenhum tem essa carga horária, né? Cada um aliás, nos camping avançado de Açu e Pau dos Ferros, né? Tem a mesma carga horária, que é de 3.065 horas, e Mossoró, o campus central, tem 3.770 horas, né? Então, teria que dar uma olhada nisso, né? Tá certo? Parará. E um detalhe, é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, viu? E isso numa reunião com o pessoal, né, da UERN, eu fui corrigido por isso, que eu não tinha prestado atenção, que é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, não estadual do Rio Grande do Norte, tá? Mas isso é besteira. Bom, vamos lá, o que importa mais aqui. Sim, aí tem uma questão, né, que ficou assim, né? Você acaba enaltecendo a base normativa, né? E parece que está tudo bem, né? A dimensão normativa está ótima, linda e maravilhosa, porque você coloca assim, no final da página 41, como resultado benéfico das adequações sugeridas por essa resolução, né, do Conselho Nacional de Educação, podemos citar a materialização do ensino inclusivo. Então, veja bem, você está dizendo que, né, a resolução do Conselho Nacional vai materializar o que pode ser citado, a materialização do ensino inclusivo, designando a incluir todas as pessoas com deficiência na sala de aula, né, regular das nossas escolas. Então, parece que, assim, do ponto de vista, né, da esfera federal, olha, eles estão fazendo tudo certinho, né? Tá tudo bem, porque eles normatizam, então isso já resolveu o problema. Aqui, né, eu acho que você enaltece demais a norma, né, e parece que a educação inclusiva está plenamente implementada. Então, aqui é só uma questão de cuidado, né, porque depois você começa a apresentar os problemas, né, da formação. E aí, se você deixar desse jeito, vai ficar o quê? Parece que a responsabilidade do processo formativo é única e exclusivamente das instituições. Então, a falha está nas instituições de ensino superior, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, é só uma questão de cuidado, né, com essa parte, né, do texto, tá? Depois, no final desse capítulo, né, que você coloca no próximo capítulo, irei detalhar como se confecciona os mapas táteis, mas os mapas táteis, a confecção dos mapas táteis, está 2 capítulos à frente só, tá? Aqui é só para você também, né,
dar uma olhada, né, que é uma questão de redação, tá? Ok, aqui. Aí, Bruno, você, na página 58, né, você fala da distinção entre a cartografia temática, né, e a tátil, né? Aí, eu não sei se na qualificação eu já não perguntei isso, mas eu vou perguntar novamente, né? A cartografia tátil não é uma forma diferente da elaboração de produtos ou de materiais cartográficos temáticos, da cartografia temática? Porque esses mapas que são produzidos não são temáticos também, né? É só uma questão, né? Aí já vem, né? Essa pergunta vem do meu não, né, aprofundamento nessa área específica, tá certo? Porque fica parecendo que os mapas táteis não são temáticos. E a pergunta é justamente essa: os mapas táteis também não são temáticos? Né? Porque do ponto de vista das técnicas são diferentes, né, as duas cartografias. Agora, o que está sendo representado especificamente tem diferença, né? Eu não posso considerar um mapa tátil como temático? Essa é a questão aqui, tá? Opa, voltou. Sim. Bom, pronto. De forma geral, Bruno, esses são os pontos, né, que realmente, né, me chamaram mais a atenção, tá certo? Eu também mando para você e para o Silvio, tá? Esse arquivo aqui com as observações que eu fui fazendo, mas eu queria destacar, né, o quão importante essas iniciativas como sua e do Silvio, né, de mostrar que é possível, né, é possível se fazer ter uma prática didática, né, na educação básica, que se preocupe mais com o sujeito, que se preocupe mais com, né, as necessidades reais de cada pessoa que ali está, sabe? É muito bacana, é louvável, né, todo esse esforço seu e de Silvio, né, principalmente o seu, em buscar, né, sistematizar tudo isso, né? Então, eu parabenizo vocês, tá, por esse trabalho, né? E acho que você deve continuar nessa perspectiva, né? E aí, lendo seu trabalho, eu comecei a pensar, né, assim, que eu vi na semana passada, né, o Instituto Santos Dumont estava fazendo uma exposição, né, a partir das tecnologias assistivas, né? Porque esse seu trabalho, né, ele vem na perspectiva também das tecnologias assistivas, né, que inclusive existe, né, dentro do Plano Nacional de Extensão Tecnológica, uma das linhas, né, do Plano Nacional de Extensão Tecnológica, que é de 2018, do Ministério de Ciência e Tecnologia. São 3 linhas, né, esse plano nacional, e uma das linhas são as tecnologias inclusivas, que no caso, né, o teu trabalho entraria aí. E aí eu estava vendo essa semana a semana passada que teve, né, uma feira, né, de ciência lá no Instituto Santos Dumont, antigo Instituto do Cérebro, né, que deixou de ser lá, né, em Macaíba, e pela divergência entre, né, membros da UFRN e o Nicoleles, né, essa separação que houve, e lá ficou o Instituto Santos Dumont, eles utilizando as impressoras 3D, né, para desenvolver uma série de recursos, né, nessa perspectiva das tecnologias inclusivas. Aí eu fiquei pensando, que bacana seria, né, o Bruno desenvolver uma pesquisa, né, no doutorado dele, para trabalhar, né, o uso das tecnologias, por exemplo, das impressoras 3D na produção desses materiais, porque as impressoras 3D já não custa mais uma fortuna, elas já foram popularizadas,
né? E elas conseguem produzir as próteses num valor que é 5 a 10% do valor do que se faria com uma, né? E numa velocidade muito maior. Já imaginou que bacana que seria produzir os mapas táteis com impressora, né? Com impressora 3D, né? Então, daria uma pesquisa aí super bacana, Bruno. Inclusive, essa pesquisa, ela se enquadraria nos editais de CIT, sabe? Que eu acho que seria aí uma coisa muito bacana a se fazer. Enfim, né? É só para... O Silvio já deu uma sorrisinha ali, que ele gostou da ideia, né? Eu acho, né? Eu acho que valeria a pena nessa perspectiva, né? Nessa perspectiva de utilizar, né, esse recurso com uma tecnologia muito avançada, mas para a produção de materiais de baixo custo, né? E isso poderia ser perfeitamente incorporado à política do governo do Estado, né? O governo do Estado poderia, né, na própria, né, estrutura que ela tem das DIREDs, né, das diretorias regionais, ter equipamento dessa natureza para produzir, né, mapas táteis e outros, né, recursos didáticos também a baixo custo. Mas, enfim, é só devaneio da minha parte esse final já, tá? Mas é isso, né? Eu parabenizo vocês novamente pelo trabalho desenvolvido, né? E depois eu mando os arquivos, se vocês acharem pertinente as observações que eu fiz, né? Ok? E se não acharem também, pode ter sido tudo equívoco da minha parte também, né? As observações que eu fiz. É isso. Obrigado. Obrigado, Celso, pelas contribuições, né? Todas elas muito pertinentes. Gostei das sugestões, né? Eu e o Bruno, a gente vai, inclusive, marcar uma reunião. Ele estava querendo já marcar antes, eu nem respondi ele no WhatsApp, porque ele tem que esperar a defesa. A gente vai marcar uma reunião para conversar aí sobre como a gente vai organizar aí as questões. E essa sua sugestão, eu acho que é ótimo. Acho que o Bruno tem condições aí de seguir neste caminho. E eu acho que a gente está aprendendo muito aqui nessa banca para poder melhorar o trabalho, colocar o trabalho nos eixos e pensar, inclusive, nos próximos passos, né? Ressaltar aí, né, desses comentários todos, né, a questão da proatividade do Bruno no desenvolvimento do trabalho, né? Eu fico muito feliz com o Bruno porque ele faz as coisas acontecerem, né? Quando ele determina um objetivo, ele vai atrás, ele conversa com as pessoas, ele se organiza. Ele foi parar lá em Santa Catarina, atrás das questões do trabalho dele, então acho que a gente consegue alcançar bons lugares, né, com o trabalho do Bruno. E o Bruno é um orientando que me alegra muito. A banca, Bruno, está fazendo indicações para você que são muito importantes. Então, acho que é bom você anotar tudo, deixar tudo aí, tudo direitinho para a gente conversar, tá? Enfim, Bruno, pode responder o professor Celso, viu? Primeiramente, professor, eu queria agradecer mais uma vez as colocações do senhor, né? Assim como foi na qualificação, só enriquece o trabalho. Eu gosto, inclusive, disso assim, porque é bom você ter sempre do lado da sua pesquisa de outra perspectiva, né, além da sua. Porque como a professora Rosemi ressaltou, não vou escrever para mim. Eu estou escrevendo para outras pessoas, então é muito importante saber realmente o que elas acham do que eu fiz. Respondendo só ao senhor a ressalva do... Como é que se diz o nome? Das matrizes curriculares, a gente, no meio da pesquisa, a gente teve uma mudança não somente da nossa matriz aqui da própria UFRN, quanto das demais. Aí eu acho que isso é um apontamento que agora que o senhor falou, eu vou ter que colocar isso na parte escrita, né, no livro, que essa análise dessas matrizes aí foram dos cursos nas quais os entrevistados participaram, tanto os professores formados, que foi na grade antiga, quanto os alunos que foram entrevistados, que inclusive foi a mesma grade que a minha, que a gente mudou essa grade, então assim, não é que não exista, é a grade anterior que foram dos alunos, das pessoas que participaram da pesquisa. Mas eu vou fazer essa correção que o senhor indicou sim, não tinha me atentado para isso. Quer dizer, tinha me atentado para a mudança, só que eu não tinha me atentado que seria necessário fazer colocar essa explicação lá,
que era na grade, que os professores foram formados. Aí eu vou sentar com o Silvio, né, após a defesa, para ver como é que a gente faz essa adequação para poder ficar de maneira clara e não soar, digamos assim, da maneira negativa de ser informação falsa, né? Porque aqui eu tenho a oportunidade de explicar para o leitor do livro, infelizmente eu não vou ter, né? Então, assim, uma informação dessa, sem estar constando, ela já dá uma descredibilidade ao produto, ao trabalho. Bruno, eu acho que é bom naquele quadro você inserir a data do PPC, porque o PPC que você analisou é de Mossoró e é de 2018. E tem uma publicação agora de 2022, que aumentou a carga horária do curso de 3.212 para 3.504 horas. Silvio, mas a minha questão nem é tanta carga horária. Ele está indicando que o campus de Natal, não é Natal. Deve ter sido um erro do costume, como eu fui colocando os outros, deve ter saído no automático. Isso aí eu já até sublinhei aqui, quando você estava falando, eu já estava marcando também aqui no meu arquivo. É um erro grande, né, Bruno? Não, porque quando eu vi, né, curso de licenciatura em Geografia na UERN em Natal, eu fui olhar na hora, falei, vixe, eles criaram, eu nem fiquei sabendo, né? Falei, abriu o mercado, né, para o povo da pós-graduação em Geografia, mas aí eu não achei o curso. Mas, não, enfim. Verdade, é estranho, né? E eu estou com os PPCs todos aqui, de Pau dos Ferros, cada campo tem o seu PPC próprio, viu, Bruno? Então, eu acho que essa parte aí você vai ter que corrigir tanto no relatório quanto no material aqui, viu? Uhum. Obrigado, Celso. Pronto, acho que da minha parte é só esclarecer esse probleminha, né, que o professor Celso indicou e garantir que vai ser sanado sim, com urgência, inclusive. E o PPC de Pau dos Ferros é de 2019, viu, Bruno? Não, show, tranquilo. Vou atualizar. Mas ele entrou em funcionamento em 2020, 2020.1. E de Mossoró, 2022.1. Então, é coisa muito fresca, tá? Vou mandar para o seu e-mail aí esses PPCs para você fazer essa atualização. Beleza. Mais algum comentário, pessoal? Rosemi, Celso? Ou a gente pode avaliar o trabalho lá na sala secreta? Só a pergunta que não quer calar. O mapa tátil, ele não é temático? Pronto, tá faltando isso mesmo. Bruno. Pronto, professor. Aí onde está o debate. Porque tem toda essa questão de ser mapa tátil, aliás, do mapa tátil ser temático, não é que ele seja temático, ele é uma espécie de cartografia temática, sim. E como eu coloco lá no livro, eu digo que eles convergem para o mesmo objetivo, só que a diferença é o público-alvo deles, que o mapa temático seria para alunos videntes e o mapa tátil para alunos com deficiência visual. Em tese, eles são mapas, sim, temáticos, convergem para o mesmo tema, têm o mesmo objetivo, só que com públicos alvos distintos. Isso aí é uma coisa que a gente pode debater, né? Porque pode ter, inclusive, um mapa básico que serve para a construção de mapas temáticos da cartografia tátil, né? Então, sobre uma mesma base, por exemplo, imagina que a gente imprima lá na impressora 3D 3 mapas com os limites das mesorregiões do Rio Grande do Norte. E depois a gente pode escolher diferentes temas para colocar sobre essas bases, né? Então, acho que é importante a gente discutir isso, inclusive incorporar lá no trabalho, talvez, Bruno, alguma coisa nesse sentido, porque está faltando, né? Posso ajudar? Sim, professor. Ambos. O mapa ele pode ser o político, ele vai ter a base de localização para incorporar o tema. O que muda, professor Celso, é a variável visual. O que a gente chama de entidades gráficas, ponto, linha e área, elas variam nas cores por baixa visão, não segue aquelas cores conforme o IBGE classifica, porque se a gente olhar os manuais do IBGE da década de 90, o próprio livro do professor Martinelli, Cartografia Temática, ele traz o círculo cromático com uma numeração das cores do lápis da Faber-Castell.
E antigamente tinha a coloração do lápis para nós pintarmos. E os manuais do IBGE seguia essas numerações para colorir, por exemplo, o mapa de cobertura vegetal, conforme o lápis da Faber-Castell na década de 90. Acontece que essa numeração mudou. E hoje a gente tem as paletes no sistema de informação geográfica, né? Então, o que a gente trabalha na questão visual? A variação de cor conforme a temática, se é qualitativa, quantitativa ou ordenada. O que modifica na cartografia temática, a lógica é a mesma. O que modifica na cartografia tátil é a textura. Então, a textura, ela vai obedecer conforme a informação geográfica. Vai ser mapa tátil temático, vai ser mapa tátil de localização. A única coisa que vai diferenciar é como a variável entidade gráfica ponto lineária vai variar tatilmente. Ela pode variar com a forma, ela pode variar com volume, ela pode variar com o tamanho, ela pode variar com a textura. Então, o que muda é como a entidade gráfica ela vai variar tatilmente. Areia não é sugerido que use, lixa não é sugerido que fique abaixo de areia, não é sugerido que use. A distância de um elemento de uma entidade gráfica, ou seja, de um ponto tátil de um ponto outro, é de no mínimo 1 centímetro. Então, são detalhezinhos que a gente considera, como eu falo no trabalho do Habitat. Então, por exemplo, por mais que eu tenha uma estrada, e elas estão próximas visualmente, eu afasto, eu amplio, eu generalizo. Então, a gente tem essa licença poética para que o cego construa essa informação mental. E eu queria só apresentar aqui, que eu tenho um aluno do mestrado fazendo com 3D, a gente já tem material em 3D, e a gente está fazendo também o mapa da UFSC, também com a impressora 3D, né? Só para... aqui eu tenho um mapa ele acaba sendo não necessariamente de mobilidade informacional do campus da UFSC. Bruno, você lembra que eu te mostrei um mapa da UFSC? Não sei se eu te mostrei. Né? Então, aqui ele já está... O que foi feito na 3D? Foi feito as peças. Não foi feito a base, professor Celso. Foi feito as peças no layout nosso, né? Uma coisa que não é boa é o braille na impressora 3D de filamento. Não é mais aconselhável, a não ser de resina. A de resina, o ponto sai limpo. De filamento, um ponto de uma posição na célula braille, ele leva um fiozinho e acaba sendo informação. E a aspereza machuca muito a mão. Então, a gente já está vendo muita coisa que não vai passar. A maquete do município de Florianópolis foi feita em 3D, mas não é tátil. Ela foi só para quem enxerga. Pode ser tátil, porque você vai ver morfologia do terreno, né? Você vai ver os morros, ver onde as lagoas, as lagunas, que é a Laguna da Conceição. Porém, a informação tátil, textural, de que é diferente, não tem, né? E outra, e como ela é feita pelas curvas de nível, ela está toda irregular, então eu tenho que alisar ela, eu tenho que pintar ela e colocar a textura no conforme, né, for necessária a temática. Então, isso aqui é de um outro laboratório que a gente vai ajudar a pintar. Mas é só para lembrar que isso já está sendo feito, né? Já está sendo feito, já está sendo pensado. Inclusive, as pecinhas podem ser construídas, né? Na impressora 3D, isso é muito fácil. A nossa impressora 3D do laboratório é pequenininha, ela é feita só para as pecinhas, e se você for fazer em pedaços, né, para juntar, depois tem que alisar, porque qualquer informação tátil, qualquer resíduo, digamos assim, é informação tátil, professor Celso, porque o cego vai achar que tem alguma informação ali e não tem. Então, tudo é possível. Com a tecnologia assistiva, tudo é possível. A gente só vai cortando aquilo que vai estragar a leitura. Uma outra coisa também que é interessante é a reglete, né? A gente sabe que tem a reglete positiva e negativa. A positiva foi criada mais para a gente,
O cego não gosta do resultado do Braille escrito na reglete negativa, porque ela não fica tão abaulada quanto a positiva não é tão boa quanto a negativa. Porque a negativa é uma punção com a pontinha, e a bolinha fica bem desenhadinha, bem tátil. Quando a gente faz com o outro, que ele só vai abaular, não fica tão boa. Então tem esses detalhezinhos, porque vem uma coisa para ajudar, mas às vezes atrapalha. Por isso que a ciência está aí maravilhosa para isso, né? Para a gente testar, ver se valida, se não vai, e vamos que vamos. E é isso aí, professor Silvio e Bruno. Incorpora todas as questões e avalie, e vocês vão ver, vai até fortalecer o que está sendo pesquisado, né? Eu só queria colocar que essa provocação que eu fiz do tátil e do temático é porque o mapa base pode ser tátil também, né? E da forma como o Bruno colocou, parece que, né, são somente esses temáticos que podem ser feitos tátil, né? É só para dar uma olhada no texto lá, né? Por isso que eu provoquei a discussão. E que bacana que vocês já estão desenvolvendo pesquisas, né, com a utilização da técnica, né, 3D para esse material aí. Fantástico, fantástico. Mas, Silvio, eu acho que mesmo assim, né, vale a pena ainda investir na ideia, né, de alguém pesquisar, desenvolver outras pesquisas sobre o uso, né, das impressoras 3D, né? Porque eu acho que a geografia precisa avançar mais, né? A gente estava falando outro dia, né? Que eu não lembro qual foi um exame de qualificação, não lembro agora, né? Mas eu falei sobre... não, foi na reunião do NDE que nós tivemos a semana passada, né? Que eu falei da importância que existe das disciplinas, né? Dos componentes curriculares que dá mais ênfase na importância da informação, sabe, da gestão da informação. E essa dimensão da representação da informação também, cartográfica, ela é fundamental, ela precisa evoluir. A gente tem muita tecnologia, né? A gente está vivendo uma revolução tecnológica que eu acho que está sendo pouco, né, incorporada à nossa prática, né, dentro da geografia, tanto para a pesquisa como para o ensino. E eu acho que a gente precisa avançar nessa perspectiva. Então, nessa perspectiva, né, eu acho que o trabalho de vocês, né, tanto o que o Silvio e o Bruno desenvolveu aqui, mas o que vocês desenvolvem aí, né, em Floripa, é essencial, isso assim, é de primeira necessidade, né, para que, de fato, a revolução tecnológica que a gente está passando, ela não seja acessível, né, mais uma vez, né, que a gente tenha mais exclusão ainda, né, diante dessa nova revolução que a gente está vivendo aí. Foi por isso que eu provoquei também a história, né, das impressoras 3D, né, do desenvolvimento das tecnologias assistivas aí, tá? Então, era isso, né, e foi mais provocações, né, porque eu gosto também eu acho que esses momentos, eles são únicos, né, porque nós não vamos ter outra banca de Bruno defendendo o mestrado, né, então esse momento é único, né, então eu acho que quanto mais a gente debater e trazer ideias, eu acho que são momentos muito, muito especiais, né, e muito propícios para essas coisas, tá? Foi por isso que eu provoquei, né, os 2 pontos de provocação aí de tensão. Obrigado. A gente vai para outra sala, prof, é isso? Vamos para outra sala e vou mandar o link aqui. Pronto, voltamos. Bruno, você está aí para ouvir o veredito aí do seu trabalho? Opa, estamos aqui sim. Pronto, Bruno, a banca se reuniu, né? Eu, na condição de presidente, acompanhei, né, os professores da banca avaliadora, né? Ressaltei, né, a proatividade que você apresentou durante a orientação, né, a sua capacidade de ir atrás dos temas, de desenvolver bem os textos, de buscar formatos, né? E que eu fiz o trabalho, basicamente, de controlar você, né, para que você não se descontrolasse no meio de tanta movimentação, né? E a banca ressaltou os componentes positivos do seu trabalho, né? Ressaltou a qualidade do seu trabalho, né?
e fez algumas sugestões que você deve incorporar no seu manual, né, que é o seu produto aí do seu mestrado profissional. Essas sugestões são especificamente para modificar alguns materiais, né, que você colocou na característica de tutoriais lá no final do seu trabalho, e que a gente depois vai conversar sobre isso, está anotadinho aqui, né, sobre introdução de temas que são pré-requisitos para utilização dos materiais de cartografia tática que você sugeriu, né? Sendo assim, diante das coisas que foram expostas, tá? A banca decidiu pela sua aprovação, então parabéns, Bruno, né? Você está aprovado, né? E é com grande alegria que eu te comunico, né, essa informação, né? Eu sei que seu trabalho foi um trabalho muito intenso, eu acredito que você está muito cansado, né? Mas você conseguiu a sua redenção e a gente acha que você pode conseguir alcançar lugares muito maiores, né? Com esse seu esforço, esse seu carisma, essa sua facilidade de trabalhar com as pessoas e de alcançar lugares que outras pessoas ainda não alcançaram aqui no Rio Grande do Norte. Então, Bruno, muito bom, parabéns para você, tá? E agora é fazer as correções que foram indicadas pela banca, né? Sem as correções você não vai depositar, tá? E aí depois que o material estiver bem corrigido, aí você pode pensar em próximos passos para direcionar esse material, tá? Tem os materiais que a Rosemi já enviou por e-mail aqui, eu já recebi, tem o material do professor Celso, tem as sugestões que foram feitas aqui na avaliação. Então, eu acho que tudo isso vai deixar o seu material mais redondo, né? E esse material não foi só o material que é o fruto do seu trabalho, toda essa experiência de trabalhar com cartografia tátil, né? Todas as suas oficinas, por todos os lugares que você passou, são frutos do seu trabalho, e por isso eu agradeço muito você. Acho que várias pessoas, né, foram alunas nas suas oficinas, você atendeu todos os chamados do curso de Geografia para ensinar os alunos. Então, quando você apresentou lá, né, que só 3% das disciplinas são voltadas para a cartografia tátil, pode ter certeza que a sua ação levantou aquele número e, com certeza, muitas pessoas se beneficiaram aí do seu trabalho e vão levar isso como experiência de vida, né, e experiência profissional para trabalhar com cartografia tátil nas escolas, tá? Então é isso, Bruno. Fica aí liberado para você, né, a sua fala, e eu quero te dizer que eu tenho muito orgulho de você, tá? Desculpa aí, pessoal, eu tô realmente emocionado. Foi muito duro, assim, é bem complicado, sabe? Eu entrei no mestrado, acho que dos professores, só o Silvio, que realmente, assim, deu credibilidade ao trabalho. Foi bastante questionado, assim, bastante difícil. Mas, graças a Deus, eu nunca tive só, assim, eu sempre tive minha família, meus amigos. E só queria agradecer, assim, não somente a avaliação, pela aprovação, mas pelas dicas, que eu sei que tudo que vocês falaram e pediram para eu colocar só vai enaltecer mais, assim, o trabalho. E só agradecer mesmo, assim. Graças a Deus eu estou cumprindo uma promessa. Quando eu tive minha primeira aluna com deficiência visual, que eu disse que eu não ia desistir, assim, prometi a ela, eu garanti que eu ia sim batalhar por uma educação de qualidade, educação inclusiva. E eu acho que esse mestrado, assim como a minha especialização, é fruto disso, sabe? De muita dedicação. Eu amo o que eu faço. Eu realmente me identifiquei como professor, me identifiquei como educador inclusivo. E só agradecer, pessoal. Muito obrigado mesmo. Não somente a vocês da banca, como a meus familiares, que minha esposa foi fundamental. Teve que abrir de muitos momentos comigo para eu poder estar estudando, para eu poder estar indo fazer oficina. Questão financeira também, que eu tive que gastar bastante dinheiro do meu bolso, porque o programa, infelizmente, ele não nos dá suporte disso. A universidade, infelizmente,
deixa muito a desejar, e a gente teve que se rebolar do jeito que podia. E agradecer demais aos meus amigos que apoiaram muito, a professora Rosemi, que aceitou lá, eu fazer essa visita com ela, me ensinou demais. O professor Celso, que para mim é um dos professores que na graduação me serve como exemplo, ele foi meu professor, é um dos professores assim que me inspira como docente, e o professor Silvio, que desde sempre ele acreditou, nunca chegou para mim para querer botar algum empecilho, muito pelo contrário, ele só falava, não, segura só um pouco, mas vai de cabeça que vai dar certo. E é isso aí, pessoal, muito obrigado, estou muito feliz, e tentar daqui para segunda-feira fazer as modificações para me livrar logo de Silvio, que eu não aguento mais ele perto de mim, não. Bruno, meu filho, você está de parabéns. Imagina esse parabéns, tamanho maior do mundo, infinito. Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa que se preocupa com essa educação, ela é muito iluminada. Você é uma pessoa iluminadíssima, e quem passar pelo seu caminho vai ser bem, bem orientado, tá? Essa emoção, ela reverbera. Meus colegas, toda vez que vê um trabalho dessa envergadura, se emocionam. Eu não deixo de se emocionar. Essas pessoas, elas não têm a visão, mas elas têm a clara evidência da sabedoria para ter professor como você. Parabéns. Continue, faça doutorado. Seja o doutor, porque você está pronto para isso. Você vai ter toda a orientação do mundo que você quiser para se tornar um excelente doutor. Você vai conseguir. Você consegue. Siga o teu caminho. Precisamos de professores como você, tá? A emoção faz parte do processo. A ciência não vive sem emoção. A arte, a emoção humaniza a ciência. Tenha certeza disso, tá? Continue, porque você tem grandes amigos do seu lado, acima de tudo, tá? Você vê um professor, mas é um grande amigo que vai te ajudar nessa jornada, nessa caminhada. Conte com o Habitat. Fala Habitat, não é a professora Rosemi, são as pessoas, é o Bruno, são os colegas que estão, são os pesquisadores que estão nisso. Tem a Valdirene, Lemad, todas as entidades que estão preocupadas com uma educação inclusiva. Parabéns, querido. A jornada é linda. Parabéns, Bruno. Depois dessa declaração da professora Rosemi, uma especialista na área, meu caro, você já tem que pegar essa gravação e apresentar para a banca de seleção do doutorado, já para botar para dentro. Mas parabéns, Bruno, pelo trabalho, né? E principalmente pelo reconhecimento de uma especialista, né? Uma das maiores especialistas nessa temática no Brasil. Então, você realmente, né? Está de parabéns. E Silvio debutou, né? De uma forma brilhante também na orientação, né? Então, eu acho que é muito bom, né, quando as coisas se desencadeiam, né, e chegam nesse estágio. Agora, uma coisa que é extremamente importante, isso não é o fim, é só o início de uma jornada, né? Porque às vezes as pessoas colocam o título como sendo o fim, né? Não, é só o começo, né, da jornada. Mas só que quando chega nesse estágio, né, de uma defesa com esse nível, né, esse reconhecimento já do esforço, a caminhada torna-se um pouco mais suave, né? Ao mesmo tempo que a gente passa a ter mais responsabilidade, né? Mas a vida é assim, quanto mais você consegue avançar, mais você vai ter que oferecer. E tem uma frase que eu acho que é muito pertinente, né? Que as pessoas só oferecem, só dão aquilo que elas têm a oferecer, né? Então, os que têm muito a oferecer acabam tendo que dar muito, né? Porque tem a oferecer. Então, eu acho que é isso, né? Um ensinamento, né? Que a professora Rosemi, mais um ensinamento que ela traz essa tarde para a gente, né? Que eu queria destacar e parabenizar vocês, né? E pelo trabalho e pela sensibilidade também, porque a sensibilidade parece que já não faz mais parte, né, do cotidiano das pessoas. E eu sempre digo, né? Principalmente quando eu tenho oportunidade, eu sempre digo que a universidade precisa focar na formação de gente, né? Não na formação de profissionais, né? Frios e técnicos, né? Mas a formação de gente é muito importante, né?
E o Bruno, né, acabou passando por um processo de formação aí que foi para além, né, simplesmente de um professor de geografia. Então, parabéns, né, Bruno, e parabéns, Silvio, né, e os demais envolvidos nesse processo. Obrigado, Celso e Rosemi. Eu também fiquei emocionado aqui, porque quando eu encontrei o Bruno, ele era aluno da residência pedagógica, e eu achei ele uma pessoa um tanto extravagante, né? Chegou com as tatuagens dele, e aí ele me chamou para ir lá na escola, que ele estava desenvolvendo o trabalho, e aí eu fui, e durante o desenvolvimento lá da atividade, né, a gente saiu lá da sala com os olhos cheios de lágrimas, né, porque foi uma situação muito emocionante. E eu percebi que o que ele fazia com amor, né? E eu, quando eu conheci o Bruno, com certeza eu comecei a ver o mundo de uma forma melhor. Então, ele é uma pessoa que me inspira muito, né? E eu trago muitas coisas positivas da convivência com ele. Então, muito obrigado, Bruno, por tudo que você fez, né, durante a orientação. E é isso, meu amigo. Vamos seguindo aí o caminho, porque o caminho ainda é muito longo, tem muitos desafios pela frente. E como o professor Celso e a Roseli disseram, é só o início, tá? Vamos juntos nessa e eu acredito muito em você, tá bom? Eu acho que a gente pode, então, encerrar a sessão, né?